Muito bom dia a você de casa. Muito feliz de estar de novo podendo estar conversando com vocês, dividindo um pouquinho da palavra do Senhor. É sempre esse tempo que se oscila, né? Tempo às vezes chuva, às vezes frio, às vezes não está de jeito nenhum. Mas nosso Deus está com a gente precisa aproveitar de ouvir a palavra dele. Aliás, nos tempos que nós estamos vivendo, em todo o tempo, né? Mas a gente precisa lembrar que tudo que a gente ouve, tudo que a gente divide na escola dominical, nas nossas conversas, nos nossos encontros, nos encontros aí com o reverendo Ailton durante a semana, as nossas leituras, os nossos aprendizados a respeito da palavra de Deus e o que esse aprendizado representa para a minha vida, ele precisa ser esse conhecimento adquirido, a nossa, digamos, a nossa garrafinha d'água. Vocês veem que toda hora eu bebo um pouquinho da água aqui, né? Fica a boca seca. Eu tenho esse problema que volta e meia, quando eu falo muito, e às vezes eu falo muito, a boca está seca, mas é aquela água para dar uma revitalizada. Você, opa, peraí, deixa eu ver como é que eu prossigo, mas eu prossigo com base naquilo que eu espero ter aprendido, né? Algumas coisas, e o texto que eu vou dividir com vocês essa manhã vai dar, eu acredito que é um microcosmo, né, de tudo que a gente está vivendo nesse momento agora do país aqui, né? O que é um microcosmo? Microcosmo é um pequeno pedaço que representa todo o cosmo, né? De uma maneira bem simples, assim, o teu DNA, que você já ouve falar, mas você nunca viu o seu DNA, eu acredito que não, que eu nunca vi o meu, mas o teu DNA, se fosse pego, é possível te definir por aquele DNA que é único, seu e tal. Então, o microcosmo tem essa ideia de falar de um segmento que ele representa o todo. E talvez, eu acredito que ele representa para além desse momento. O texto que eu vou ver, que nós vamos ler essa manhã, está lá em João 18, de 33 a 40, ele representa para mim um pouco do que está acontecendo hoje, bem pouquinho, mas acho que a gente pode aprender com ele, mas também ele precisa ser extrapolado para todos os atos da nossa vida, que uma série de decisões, formas de pensar, ele está contido ali. Se você está replicando algumas coisas que talvez não fossem as melhores, talvez você não esteja percebendo o quanto você replica na sua vida situações nesse microcosmo de coisas que deveriam ou poderiam estar fora da sua, do seu cardápio de vida. Você está falando e a gente não cheguei lá. Mas você vai chegar, eu tenho certeza que sim. Abrir o texto? João, falei certo? Deixa eu ver aqui. João 18, 33 a 40. Vamos lá? Eu vou seguir conforme está na tela. Vamos lá. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?
Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Até aí. Esse momento de João, né? Vamos falar um pouquinho do livro, depois a gente vai entrar no texto. O livro de João, lá no seu capítulo 20, 31, né? A gente falou nos últimos sermões Marcos, Mateus, e agora eu resolvi falar um pouco de João. Então, lá no seu capítulo 21, 31, se você tiver, ele define praticamente todo esse evangelho, qual é a ideia daquele que escreveu o evangelho. E diz assim: porém, estes estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, ele vai finalizar o capítulo 20, dizendo o seguinte: tudo isso que foi escrito, tudo que foi dito até aqui, tudo que nós, e é justamente posterior ao texto que nós lemos, ele vai dizer isso: olha, isso que foi escrito é para que você creia que Jesus é o Cristo, e no final, tenhais vida em seu nome. Então, aquilo que eu falei no início, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece, e aprender e aprender tem a ver com prática de vida. Assim, poxa, o que eu faço nessa situação da minha vida? Que decisão eu tomo? Como agir? É disso que ele está falando: tenhais vida em seu nome, ou seja, você viva em seu nome o tempo todo, aprenda e pratique isso, e tenha certeza, não tenha dúvida, é por aí, né? E no Evangelho, nesse Evangelho, ele é estruturado de uma maneira, eu acho um dos Evangelhos, todos, cada um tem o seu gosto, mas o Evangelho de João tem uma estrutura muito bonita, a forma de escrever, a forma de explicar, não que os outros não a tenham, mas é um pouco mais bonita no meu gosto. Então, ele vem falando, ele tem toda uma estrutura, todo bem dividido, né? E ele fala, principalmente, que o ser humano, né, a maneira que ele expõe Jesus, ele está dizendo: olha, o ser humano está envolvido numa teia de arrogância e pecado, e precisa ter um novo coração. É quando ele fala de um novo coração, quando ele fala com o rabino Nicodemos lá, ele está dizendo assim: olha, isso, é preciso nascer de novo. Então ele começa a falar, e depois ele fala com a samaritana no poço, ele vai falar sobre qualidade de vida, ou seja, sempre preocupado. Olha, a teia de coisas que está em volta no ser humano é uma coisa, difícil. E ele diz que, a respeito dele mesmo, nesse evangelho, que ele é a presença iluminadora de Deus. É interessante que Nicodemos, no início, começa a conversar com Jesus, imaginando que ele está no mesmo nível, depois que ele percebe que não é isso. Na conversa ele fala assim: não, ele não é um mestre, é algo diferente. E aí ele vai fazendo algumas coisas, angariando seguidores, porque a pessoa percebe na maneira dele ser, dele agir, que é algo diferente, e algo que atrai, algo diferente, e algo que atrai, mas atrai não por conta de um discurso belicista contra os romanos, que era o que os hebreus queriam, mas um discurso de amor e paz, de um outro caminho, um outro coração. Quando você pensa em outro coração, a gente, em geral, pensa numa transformação para o Evangelho, mas, na verdade, o que Cristo está dizendo é uma transformação para tudo, absolutamente tudo. Mas tudo o quê? Tudo, o seu pensar, o seu agir, a sua maneira de ir, de olhar para os seus filhos, a sua maneira de olhar para a sua esposa, de olhar para o trabalho, de olhar para a natureza, tudo precisa ser transformado, e muitos de nós, cristãos, não entendemos isso. Nós falamos de um novo coração como se eu fosse um homem mais rude, duro, incrédulo e ateu, e agora eu creio em Deus. Está longe de ser isso. O que Jesus, como se ofereceu, ele está dizendo o seguinte: a mudança é muito grande no entendimento do que vocês querem. E a gente vai, no texto, a gente vai trabalhar um pouco
as questões de cada um desses atores envolvidos aí, né? E lá mais para frente ele vai trabalhar, ele vai ressuscitar o amigo dele, Lázaro. E quando você olha no texto do Evangelho de João, você vai ver que a repercussão disso entre os líderes religiosos foi muito ruim. Ou seja, salvou alguém, retornou, e essa repercussão foi ruim, porque ele começava a interferir no modo de vida daquela liderança religiosa lá. E eles, o texto vai falar que eles começaram a se movimentar para dar um fim na voz de Jesus, né? E então Deus, Jesus, ele vem com um modelo de reino absolutamente invertido. É estranho para aquela época e seria para hoje. O nosso modelo de liderança, o nosso modelo de quem nós queremos à frente, hoje também está absolutamente envolto no nosso modelo arrogante e pecaminoso que somos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E Cristo vai dizer aqui dentro desse texto, aliás, já disse, eu espero que você tenha percebido, senão eu vou te lembrar, a forma como isso precisa ser reconduzido, porque se não for reconduzido assim, nós continuaremos num processo de tentativa e erro pela forma que queremos ter alguém à frente para nos conduzir. Essa que é a grande verdade. E esse texto todo eu dividi com vocês porque algumas coisas nessa forma invertida parece que não foram, pelo menos o que eu percebo na mídia, até mesmo pela liderança religiosa, não foi entendida, assim, ou foi entendida da mesma maneira que a liderança religiosa da época aqui entendeu o que Jesus estava fazendo, de uma forma distorcida. E o que mais me deixa triste, né? E eu queria muito que eu vou falar um monte de coisa aqui, mas eu vou falar de coisa seguinte: não estou falando de candidato A ou B, eu estou falando de uma situação que precisa ser percebida de uma outra maneira. Para mim, tudo que está acontecendo aqui precisa ser percebido de uma outra maneira, e é isso que Jesus vai conduzir aqui, de uma maneira absolutamente diferente do que todo mundo, todos os envolvidos aqui. Nós temos alguns atores, né? Então você tem Pilatos, que representa o governo, nós temos os líderes religiosos, os sacerdotes, que representam a igreja, você tem a massa, o povo, e você tem Jesus. E você tem Barrabás. São 5 atores que aparecem nesse momento aqui. E a gente precisa perceber o que cada um deles diz, e por que diz, e como fala. E você, a partir disso, você olhar, porque se você não tiver uma perspectiva nova sobre tudo que está acontecendo, nossas decisões serão as mesmas que foram tomadas lá, e a gente parece que aprendeu pouco. Mas o pior de tudo não tem a ver nem com o voto que vai acontecer no final desse mês, tem a ver com o meu dia a dia, em novembro, em dezembro, no mês que vem, porque eu vou continuar decidindo coisas da minha vida sobre uma perspectiva absolutamente diferente daquela que Jesus quis fazer. Vamos entrar no texto, e eu saio um pouco da subjetividade, que para alguns já entenderam, mas o texto vai nos oferecer, digamos, situações que eu acredito que Jesus nos ensinou de uma maneira muito, muito interessante, várias coisas, e que a gente às vezes não se lembra. Então vou entrar no texto e começar a ver os pontos. E aí, no primeiro momento, logo, pode colocar na tela de novo? Vamos pegar a sua versão, que foi melhor até um pouquinho que a minha. E aí a gente vai trabalhando com a versão na tela. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e ele perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Até aí. Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? O que Jesus está dizendo? Pense em um segundo. Essa pergunta veio da tua mente ou outros trouxeram essa informação? Essa pergunta veio da tua mente ou outros trouxeram essa informação?
Pilatos está querendo perguntar a ele, né, tu és o rei dos judeus? Como isso foi construído nele? Essa informação, como foi construída? Por que isso aconteceu? E Jesus, a primeira coisa que quer ensinar para ele é o seguinte: tudo bem, você vai me inquirir, você está na posição de juiz, mas você precisa considerar como as informações chegaram até você. Você as construiu na sua mente, ou você trouxe essa informação e não as filtrou. Isso não está no texto, mas é isso que ele está perguntando. Como você está filtrando? Como a informação que te chega filtra? E ele está dizendo o seguinte: ela pode nascer na tua própria mente, desorganizada, embaraçada, de pecado, de erros, ou vir de fora e confundir a sua mente também. É isso que Jesus está dizendo, basta ler o texto. Então ele está dizendo o seguinte: você vai me julgar? Filtra as coisas. Você vai tomar uma decisão na sua vida? Filtra as coisas. Veja se você acordou um belo dia e chegou a uma conclusão sua, que você construiu na sua mente, que absolutamente não tem o menor sentido. Veja se você recebeu uma informação de fora, que ele não tem o menor sentido. Antes de começar a dar o próximo passo, Jesus para Pilatos e diz para ele: da onde veio isso? E o primeiro ensinamento, a gente está cansado de ouvir isso, da questão de fake news e tal coisa, mas para pensar se tem sentido aquilo, e da onde veio, aonde foi construído. Eu fico absolutamente triste, e eu sei que faz parte da humanidade, de pessoas repetirem continuamente coisas que não têm o menor sentido, que não existiram, não estão. Era como dizer o seguinte: olha, tem um camelo sem cabeça andando pelas ruas, e as pessoas, é mesmo, cuidado que ele devora seus filhos, mas isso não existe. Então o que Jesus está ensinando para a gente é o seguinte: filtra primeiro. Se você precisa tomar decisão, e ele aqui precisava, é o trabalho de Pilatos, filtra, toma uma decisão sensata, toma uma decisão equilibrada, não se vai pelo que os outros dizem, é o que Jesus está dizendo, é da tua cabeça o que os outros dizem. Esse é o primeiro aprendizado de Jesus, não sou eu que estou dizendo, está aqui no texto. E é lamentável que às vezes a gente não tem um bem viver, porque nós vivemos, nos amedrontamos, temos medo, tomamos decisões absolutamente equivocadas. E eu vou contar um texto que aconteceu agora na Rússia, com quem acompanha a guerra da Rússia, eu acompanho com um canal alternativo lá na internet, que é isso, é o resumo de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Filtra as coisas, é o que Jesus está dizendo. E aí ele continua. Vamos pegar o versículo 35, por favor, para mim, para a gente trabalhar, 35 e 36. Aí responde Pilatos: acaso sou judeu, né? Foram o teu povo e o seu chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim, ou seja, é o teu pessoal, eu não tenho nada a ver com isso, né? Você está pensando que eu não estou atento ao que está acontecendo? Estou atento, sim, né? Mas o que Jesus queria não era dizer se ele estava atento ao que estava acontecendo, ele queria dizer o seguinte: você filtrou, ou seja, o que ele está respondendo é um pouco diferente daquilo que Jesus perguntou. Que foi que você fez? Ele pergunta: se você está aqui, que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Até aí. O que Pilatos precisa fazer para vocês entenderem esse processo aqui? Jesus foi trazido até ele por informações falsas a respeito de Jesus, ou distorcidas, tanto faz. Mas Pilatos precisava ver se Jesus não era um problema político, porque o problema que os judeus, a liderança dos judeus estava trazendo a ele, era um problema religioso. Eles estavam misturando religião com Estado. Por quê? Porque naquele momento eles não queriam sujar as mãos. Os religiosos de Deus não queriam sujar as mãos. E se ele convencesse Pilatos que Jesus era um problema, e era esse o tempo todo o trabalho deles, ele
seria eliminado, resolveria o problema dos líderes judaicos e ficava tudo bem, sem que ele tivesse que sujar as mãos, né? Um modelo que se repete a vida toda, o tempo todo. Um querendo usar o outro a esse fim. E Pilatos está dizendo o seguinte: eu preciso saber se você é um problema para mim. Eu preciso saber se você é um problema para o governo, né? E quase dizendo o seguinte, se você ver o capítulo 19, você vai ver o seguinte: ele estava querendo o tempo todo, a ideia dele é o seguinte: eu vou me livrar desse problema, que ele não é um problema de governo. Ele parece ser um problema de religião que eu não entendo, são os seus. Mas aí Jesus vem e diz maravilhosamente, e já explicando alguma coisa, né? Porque como ele falou de rei, então ele fala do meu reino. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Meus irmãos, uma das coisas muito tristes que eu vi essa semana, ouça quem quiser, é que eu vi um grande líder de um lugar dito evangélico, não tem como avaliar sim ou não, que nas eleições, agora, quando terminar as eleições, nós vamos ver se Deus é de direita ou esquerda. Deus é de direita. Nós vamos ver se Deus é de... Jesus está dizendo aqui, meu reino é deste mundo. Não existe isso. Isso me doeu o coração, o meu ouvido e tudo, porque eu vi a quanta massa de pessoas como vocês que, lamentavelmente, estão sendo instruídos errado. Isso não tem sentido, sob o ponto de vista do próprio Jesus. Ele fala para ele: meu reino não é desse mundo. Não adianta você querer me enquadrar de uma situação ou outra. Isso não tem sentido. O meu sentido de viver é outro. Eu vim para que as pessoas não morressem, tivessem uma vida melhor. Mas não existe isso. E até eu fico imaginando como será que esse líder religioso que falou isso, essa bobagem, ele chega e olha e diz assim: no céu deve ter um partido político, só pode ser. No céu deve ser isso, para ele. Certamente ele vai desdizer isso depois, dizer que foi um equívoco, como acontece o tempo todo com essas pessoas que se envolvem muito mais com a política do que com a verdade. Eu queria que vocês lembrassem disso. O reino de Deus, ele tem uma estrutura própria dele. E como eu disse lá no início, não há qualquer vínculo com qualquer coisa que eu e você aqui na terra estejamos fazendo. Não tem vínculo, não é isso que ele quer para nós. Eu falei no início, o Evangelho de João vai chegar e dizer o seguinte: olha, o homem precisa de mim. O homem precisa, então todas as suas decisões são falhas, são desestruturantes e vão desestruturar. E ele vai falar aqui a única maneira de você sair desse looping. Looping é ficar girando, como o cachorro roda em torno do próprio rabo, para tomar decisões próprias da sua vida. Eu não falo para o dia 30, não, para a sua própria vida, para o seu dia a dia. Para ouvir uma bobagem dessa que esse líder falou, e falou o seguinte: eu estou nessa igreja, ele é o meu líder, mas não tem como eu seguir com esse pensamento, porque o meu Deus disse outra coisa. Você só consegue divergir de alguém assim que se impõe como líder quando Jesus está pulsando muito dentro de você, quando Jesus está falando e vivendo e dizendo o seguinte: o caminho não é esse. E eu não estou dizendo, de novo, em hipótese nenhuma, não coloque isso nos meus lábios, que eu estou dizendo para votar no candidato contrário, não é isso. É uma outra coisa. Jesus Cristo é uma outra coisa. O reino de Deus é uma outra coisa. Não pode estar associado a qualquer coisa deste nosso mundo. Se você fizer isso, você está fadado ao erro. E Jesus vai explicar isso. Então a gente precisa ter muita certeza que o reino é outro, e que esse reino, como sendo um outro, ele não tem bandeira e não tem cor. Ele precisa se estabilizar como, senão, de verdade, o Jesus não era um Deus, era um coach.
Coach é aquele cara que orienta você para como você acertar a tua vida financeira, a tua vida de trabalho. Olha, faz isso, a tática é essa. Esse é o coach, né? É técnico em inglês. Mas, de uma maneira geral, Jesus não é isso. Ele é transformador, ele quer dizer o seguinte: está tudo errado. E eu preciso que você entenda que está tudo errado. E você venha para um outro caminho. E ele vai explicar isso aqui com muita clareza, pelo menos para mim. Vamos lá. O próximo ponto, para a gente não perder a hora do almoço, né? Versículo 37 e 38. Vamos lá. Versículo 37. Então você é rei. Quando ele fala que tem um reino, Pilatos conclui: então você é rei. Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou o rei. Então você é rei. Por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Prestem atenção. Todos os que são da verdade me ouvem. Essa é a dica, essa é a chave. Não há outra chave. Se qualquer um der uma outra chave para você, e aí eu me incluo como líder de vocês aqui, dessa igreja também, está errado. Eu minto. Não pode. A chave é: os que são da verdade me ouvem. O que ele está dizendo? Os que não são da verdade não me ouvirão. Se os que não são da verdade não me ouvirão, ele não está dividindo aqui nem mesmo a igreja, mas ele está dividindo aqueles que se dizem da igreja. A igreja é una e é dele. Aí já é aula de escola dominical, mas vocês vão entender. A igreja é invisível. Para quem é presbiteriano, aí e já estudou bem a escola dominical, a igreja visível é indivisível, a invisível. Aqui a gente não pode ver. A visível é possível ser dividida, porque estão misturadas pessoas que vão ouvir a verdade e vão caminhar segundo Cristo diz, e outros que vão ouvir a verdade e vão ficar, como eu disse lá no início, participando da igreja, participando de reuniões, mas parece até que a gente está trabalhando com aquele modelo mental que está errado, que é o cartão de fidelidade, né? Você deve ter um cartão de fidelidade, né? Para ganhar um desconto no almoço, um café. Eu tinha alguns, descobri alguns na carteira lá. Tinha uma cafeteria que eu adorava perto do meu trabalho, eu comprava 10 cafés e depois o 11º é de graça. A gente às vezes parece que está trabalhando com a igreja com cartão de fidelidade. Eu venho, portanto eu tenho direito a um brinde no final qualquer de Jesus Cristo na minha vida. Isso não tem sentido nenhum. Quem pensou nisso se enganou. E aqui o que ele vai falar, olha o que ele diz, é muito sério o que ele está dizendo. Esse aqui, todo aquele que é da verdade, olha que ele está dizendo o seguinte: não é que conhece, sabe qual é a verdade, ele é da verdade, porque a verdade está nele, porque Cristo habita nele. É muito diferente. Quando você é da verdade, você passa a olhar tudo que está acontecendo ao teu redor absolutamente diferente. E isso que é importante, você sabe lidar com as questões da sua casa de forma diferente. Você briga de forma diferente. Você discute de forma diferente. Porque você não conhece a verdade, você permitiu que Jesus, com a sua verdade, habitasse em você. É absolutamente diferente as soluções para a vida. E elas têm soluções melhores, alternativas a tudo que você vê. Então, essas campanhas políticas ficam dizendo: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu querido, você pode votar em quem você quiser, mas se você retirar do seu modelo de decisão tudo o que é falso e que não tem valor para tomar a decisão, a tua vida vai ser diferente. Por incrível que pareça, Pilatos aqui está fazendo isso. Pilatos sabe que foi uma trama que jogaram ali Jesus. E ele olha assim: não, esses judeus aqui querem só me colocar numa situação complicada. Não, eu sou romano, eu sou mais inteligente do que isso, eu sei o que está acontecendo aqui. Eu só quero saber se esse Jesus é problema para mim, como
como governo, se ele vai me criar problema. Me criar problema, sabe como quem? Como Barrabás. Nós vamos chegar lá, é o último ponto. Então, eu quero saber se ele é Barrabás. Se ele não é Barrabás, para mim, eu estou... o judeu que se resolva. Ele não vai me manipular para eu tomar uma decisão complexa como essa e eu ficar numa situação complicada. Incrível. Mas Pilatos aqui está fazendo um papel de crivo bem avançado, bem militarizado. O que a gente às vezes não faz, você pega a informação e deixa. Ainda que ele esteja fazendo com os olhos de alguém sagaz, humano. Mas o que Jesus está propondo é que é uma sabedoria para além disso, para além das opções disponíveis. E você só tem acesso a isso se Jesus tiver acesso à tua mente e teu coração. Entenderam? Não tem acesso de outra maneira. Não será pela razão que você vai tomar decisões melhores na sua vida. Nunca será. É isso que o ser humano não consegue compreender ao longo da história. A gente tem que entender que a verdade é uma coisa muito difícil para a gente ver no último ponto. Logo, a resposta de Pilatos a respeito disso. Pega o versículo 38, por favor. Versículo 38. Olha o que ele diz. Que é a verdade? Havia uma discussão sobre a essência da verdade. O que é, no fim, a verdade? A verdade... Tem até não gosto de fazer propaganda, mas tem uma novela que está sendo chamada agora, que vai começar agora, e aí fala assim, cada um tem uma verdade. Ele começa, a chamada da novela é isso, falando sobre que cada um tem uma verdade. Isso não tem sentido sob o ponto de vista nosso cristão que servimos a Jesus, porque a verdade, ela está contida em Jesus, ela não é conhecida. Isso de verdade, não, isso é uma maneira de falar e da coisa, não deveria ser, porque se você participa e vive da verdade de Jesus, ela é una, ela é única. Você pode ter decisões diferentes, momentos diferentes, mas como verdade, na palavra não. E é isso que Pilatos brinca. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Aí ele falou, você vai falar sobre verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Ele disse, olha, para mim, esse Jesus não tem problema. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus, Jesus? E eles, em resposta, gritaram, não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Muita gente fala sobre Barrabás e até isso apareceu nessas eleições, né? Vamos ver aqui, você consegue colocar Marcos 15, 7 aí? Para mim, Marcos 15, 7 na minha versão, para a gente saber quem era Barrabás. Um homem chamado Barrabás, Marcos 15, 7, estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Então, Barrabás era um insurgente, né? Ele estava ali com os amotinados, insurgente. Contra quem? Contra Roma. E no meio da confusão, daquela insurgência, de algum movimento, então aquela ideia, Barrabás era um ladrão, um bandido, e tal coisa. O texto bíblico vai dizer uma outra coisa em Mateus, que ele era um insurgente, é alguém que não estava ali. Ele podia roubar também, por conta dessa insurgência, afinal de contas, se tem um grupo se opondo a Roma, ele em algum momento vai ter que pegar dinheiro para que isso, ele se insurja contra Roma, e é roubo. Aí você pode chamar ele de ladrão, sim, mas o motivo principal é que ele é alguém que estava se amotinando contra, e foi preso. E num desses motins, desses movimentos contra o Império Romano, alguém morreu, e ele era o líder, estava ali sendo preso, né, e ia ser crucificado como tal. Esse era Barrabás. Alguém que estava se movimentando. Há um crime para isso, desde aquela época, em nosso país também. Sedição é o nome do crime de sedição, de se movimentar contra o império. O que a gente aprende com isso para terminar?
O que a gente aprende com isso? Quando Pilatos fala que é a verdade, e fica ali do lado que é a verdade, uma coisa que a gente não aprende é que a verdade, quando está no nosso meio, muitas vezes a gente despreza a verdade. Cristo está se oferecendo como verdade, ele está falando sobre aquilo. Pilatos desprezou essa presença, a multidão desprezou essa presença, porque a decisão ali de Barrabás era uma decisão que era confortável àqueles líderes religiosos, que eles queriam, tinham um único objetivo: calar a boca de Jesus. Ia se calar a boca, se fosse morte, melhor, que não ia voltar. Esse era o objetivo. Então, ali nunca foi um jogo entre Jesus e Barrabás. Nunca foi. Era um jogo do governo e da religião, discutindo uma coisa que naquele momento tinha sentido. E aqueles religiosos, aqueles líderes religiosos, movimentam a massa de tal maneira que aquela massa, mesma massa que disse para Jesus: salva-nos, alguns dias atrás, para chegando em Jerusalém, mudou tudo. Como ele conseguiu mudar? Aliás, graças a Deus que isso não existe mais hoje, né? Líderes religiosos não movimentam massas em prol do seu próprio... Isso acabou, foi aqui, só aqui. Isso não acontece mais. Eu fico feliz, porque se fosse hoje, a gente estava vivendo um inferno. A gente precisa entender que tudo isso aqui aconteceu e todos são igualmente culpados, porque todos tinham interesses diferentes. Todos os líderes ali, religiosos, tinham interesse, eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados em defender seus interesses e calar Jesus. A massa que decidiu em Barrabás, ela estava interessada num líder igual a Barrabás, por isso que eles soltam ele, queriam um líder que brigasse com Roma. Jesus não brigava, Jesus só queria paz, Jesus queria justiça. Então, no fim, quando Jesus foi bem recebido lá, e ele vem num burrinho, e você conhece essa história, esse líder não me interessa mais, eu quero um amotinado, alguém que tem ânsia de luta, de belicista, e vai matar. Essa que é a grande verdade. Então, não passava no coração de nenhum daqueles envolvidos a verdade. E é assim que a gente decide muitas vezes a nossa vida. E é assim que hoje em dia esse país está polarizado, dividido, porque as pessoas estão tão envolvidas numa discussão, do que está acontecendo ali. Não, esse é melhor, esse é pior, e você não saiu para dar 2, 3 passos para trás e falar assim: o que está sendo dito aqui? O que de verdade está acontecendo aqui? Que história está sendo contada? Qual é a minha decisão? Talvez você tome a decisão pelo mesmo caminho que você tomou no primeiro momento, não é problema, mas os elementos que estão na sua mão para tomar a decisão não podem ser esses elementos aqui, de massa, de ódio, de raiva, precisam ser outros. Um elemento aonde Jesus vai dizer assim: vai por esse caminho. Ele fez isso quando Jesus nasceu. Ele manda hoje o anjo e fala com o seu pai José: vai para esse caminho. Ele nem pensa 2 vezes, eu vou para esse caminho. Quando a gente está ligado, as coisas são absolutamente diferentes. Então, de novo, eu não estou falando de voto A ou B, só que esse teu modelo mental vai representar, no ano que vem, decisões sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu emprego, sobre a relação com o teu filho. Todas essas decisões primárias da tua vida, elas estão no microcosmo sendo representadas no voto agora, e você vai acreditar, se você ganhou ou perdeu a eleição, e não importa o resultado, que, poxa, eu estava certo, eu estava errado. Todos estão errados se não estiverem abaixo da vontade de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Todos estamos 100%. Então, o que eu queria dividir com vocês, meu querido, a verdade está disponível. A gente precisa fazer crivos, a gente precisa começar a compreender. Eu queria terminar com a canção, Eduardo, a canção que a gente acabou de cantar. Eu queria terminar com essa canção porque me parece que a gente esquece
que, independente do que vai acontecer nessas eleições, nós, como cristãos, precisamos entender que o único reino que nos interessa, no final das contas, é um reino onde Jesus fala para os nossos corações, decide as nossas decisões, decide os nossos problemas. O povo de Deus passou por inúmeras situações onde outros povos pegaram o povo de Deus, retirado a sua terra, assírios. A história está repleta da Bíblia desse tipo de influência, mas aqueles que permaneceram ativos e ligados ao Senhor estão com eles até hoje, o Evangelho flui. Não queira se prender a coisas que absolutamente não são o reino de Deus. Cante essa canção nessa perspectiva. Entenda assim: meu Deus, eu quero sim o teu reino em mim, eu quero conhecer esta verdade sua. Estão falando um monte de coisa no meu ouvido, eu não acredito em A, não acredito em B, ou já acreditei em A e B, mas eu não quero ser como essa massa que já tinha uma decisão tomada, uma decisão pré-estabelecida, e sequer ouvir a tua palavra em minha vida. Levante um pouquinho, vamos relaxar e vamos cantar e vamos terminar o sermão. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar.